inverno está próximo e agora é uma época de recolhimento, tanto da gente como da vegetação. E o Fernando, que é engenheiro agrônomo, está aqui para nos explicar o que acontece com as plantas nessa época do ano, Fernando. Então, com a diminuição da temperatura, as plantas também se recolhem, né? Não só a diminuição da temperatura, mas também a questão do fotoperíodo, o comprimento do dia. Então isso faz com que a planta realmente diminua seu metabolismo, né? E inclusive algumas espécies de clima temperado entram em dormência. Então é justamente o período onde a gente tem possibilidade de fazer podas de limpeza, podas de condução. E nesse momento que o metabolismo dela sendo mais lento, então ela não vai ter muito problema de doenças ou vai ter problemas de recuperação dessa poda, desse manejo que é feito nas plantas. O que a gente pode fazer agora nessa época para cuidar do nosso jardim? Estou me referindo aqui ao jardim de uma casa, né? Aí eu teria, eu acho que, cuidados diferentes para jardim externo como para plantas dentro de casa. O cuidado básico é relativamente o mesmo, né? O que acontece é que as plantas de exterior são plantas que necessitam de podas mais efetivas, né? Então as plantas de dentro de casa ou plantas de sombra seria a época ideal para que a gente faça uma limpeza, tire uma folha que está machucada, uma folha que foi atacada por alguma doença ou que tem algum dano mecânico, alguma coisa nesse sentido. As plantas externas justamente é o momento em que a gente faça a limpeza delas, né? Um galho seco, ou uma folha que foi também danificada ou que tenha alguma doença, alguma coisa, é o momento de fazer essa poda. Essa poda também, ela pode ser radical, porque tem até um ditado, uma sabedoria popular que diz que a gente deve fazer uma poda nos meses sem o R, sem a letra R, né? Isso procede? Procede. Veja que a sabedoria dos antigos, ela é presente, né? E é interessante até hoje. Na verdade, não tem a ver com o R do mês, mas tem a ver com o frio. Então, como a gente está em maio, junho, julho, agosto, são os meses mais... essa relação. Exatamente, são os meses mais frios do ano, justamente porque as plantas estão com esse metabolismo desacelerado, né? Ela está mais recolhida, então é onde é possível você fazer um ferimento. E no momento que você faz uma poda, você está fazendo um ferimento sem comprometer a saúde dessa planta. Porque no momento que você faz isso, você cria uma porta de entrada para agentes patogênicos, né? Fungos, bactérias e tal. Então, como é frio, esse desenvolvimento de fungos e de bactérias, ele também ocorre de uma maneira bem lenta. Então é justamente a hora de fazer isso nos meses sem R ou nos meses mais frios, justamente porque a planta está na dormência, ela tem uma condição ambiental para que ela não tenha condições de proliferação de doenças, né? Fernando, em relação à adubação, essa época também é importante ou a gente esquece esse assunto? O interessante, Simone, seria deixar um pouco mais adiante, porque a adubação agora, em função dessa diminuição do metabolismo das plantas, não vai ter necessidade ou não tem por que você deixar disponível nutriente para a planta nesse momento, porque ela não vai usar. Entende? Então o ideal seria que a gente fizesse uma adubação na saída do inverno, lá nos meses de agosto. Justamente que você deixa aquele nutriente, aquele adubo disponível para a planta, justamente quando ela vai precisar, que é no momento em que a gente tiver um aquecimento da temperatura. E quando ela precisar de nutriente para ter brotação ou para ter essa saída do inverno, ela tem o nutriente disponível. Então agora, mês de maio, junho, não convém fazer adubação. O gramado também sofre com a chegada das temperaturas mais frias. Fernando diz que o corte nesta época não é muito importante. A dica é podar menos o gramado para ajudar a planta a armazenar reservas para brotar na saída do inverno. Com relação a inso ou plantas que são invasoras no gramado, eu te digo o seguinte. Em geral, os gramados ou as gramíneas, né, que são as plantas que formam os gramados, elas são plantas extremamente vigorosas e que em competição com qualquer tipo de mato, elas sempre têm vantagem. Que bom! Desde que elas tenham condições de competir em situações semelhantes a essas plantas que são indesejáveis. O que acontece? Quando você tem uma diminuição da fertilidade do solo, as plantas invasoras elas acabam predominando.
em detrimento da grama. Se você tiver uma condição boa nutricional, a grama sempre vai conseguir ganhar dessas plantas e não vai ter problema. Então, quando a gente tem um gramado nessa época que já está com um pouco de inso ou que ele está um pouco degradado, o que se deve fazer é deixar ele crescer um pouco mais do que o normal, não fazer tantas podas, não fazer tantos cortes, né? Porque normalmente quando a gente corta, o que a planta faz? Ela retira do solo nutriente e transforma aquilo em folha. A gente corta e recolhe essa folha, então a gente está exportando esse nutriente do gramado. Então o ideal é que se deixe, né, um pouco a mais, né, e até diminui a questão da mão de obra, do corte do gramado, mas na saída do inverno é importante fazer uma adubação equilibrada. Quando eu falo equilibrada, nos macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, então fazer um NPK tipo 10-10-10, 15-15-15, que tem uma formação equivalente um nutriente com o outro, justamente para que na saída do inverno ela possa ter uma brotação mais eficiente e concorrer de maneira positiva com as invasoras. Importante salientar também o seguinte, a adubação química é importante, mas ela é muito importante se ela for acompanhada de uma adubação orgânica. Porque a adubação química ela é prontamente disponível nutriente para a planta. E isso, como a gente deixa disponível, também se perde muito rápido. Então, se a planta não usou aquele nutriente, ela também não vai ter persistência no solo. Aí é que entra a adubação orgânica, porque a adubação orgânica, a liberação do nutriente é mais lenta. Então a planta vai obtendo esses nutrientes ao longo do tempo e aí quando você fizer a adubação química, você dá uma injeção na veia, digamos assim, do gramado. E eu fico por aqui em mais uma edição do Missão Casa. Eu te encontro na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!